Existe uma frase muito forte e também muito poderosa do geneticista Francis Collins, que diz o seguinte: a genética carrega a arma e o estilo de vida aperta o gatilho. Forte, né? Mas o que isso realmente significa? Será que nós estamos condenados pelo nosso DNA? Ou será que existe algo muito maior sob o nosso controle, sob o nosso comando? Nesse vídeo, eu quero te explicar a diferença entre genética e epigenética e o que isso tem a ver com trazer o poder da sua saúde de volta para suas mãos. Vamos comigo nesse vídeo? Fica até o final, que eu tenho certeza que ele vai fazer diferença para a sua vida a partir de agora. A genética é um conjunto de informações que nós herdamos dos nossos pais. 50% da nossa mãe, 50% do nosso pai. São esses genes que carregam todas as instruções para o funcionamento do nosso corpo. Mas vamos entender que se a genética fosse um destino absoluto, os irmãos gêmeos desenvolveriam as mesmas doenças, teriam a mesma vida, a mesma condição de saúde um do outro. Mas é isso mesmo que acontece? Não, não é. E eu vou te explicar por quê. A predisposição genética não quer dizer que você efetivamente vá ter a doença. Você tem sim uma probabilidade, mas quem vai acionar isso e fazer isso verdadeiramente se manifestar no seu corpo físico é o estilo de vida. Portanto, os gêmeos eles têm a mesma genética, mas o que vai acionar a condição de saúde de um ou do outro é o estilo de vida que cada um deles vai decidir viver. Então, se a gente for pensar na frase do Francis Collins, a gente pode dizer que a genética, ela carrega a arma, mas uma arma parada, ela não vai disparar sozinha. Quem dispara? As escolhas que você tem feito no dia a dia. E é aí que entra a epigenética. A epigenética é a ciência que estuda a expressão dos genes, ou seja, é a epigenética que vai regular essa expressão. É ela que decide ligar ou desligar determinados códigos do nosso DNA, determinados códigos genéticos. Vamos dizer, alimentação, sono, o estresse, os traumas, as experiências adversas vividas na infância, as relações, o ambiente, o movimento físico, pensamentos, emoções, o seu estado de presença. Tudo isso influencia diretamente na expressão dos nossos genes. Ou seja, tudo isso que eu acabei de falar é a epigenética. E é isso que vai acionar ou não o gatilho da sua doença. Portanto, nós não mudamos os genes que nós herdamos, mas nós podemos mudar o ambiente em que a gente aciona ou não esses gatilhos. A gente pode cuidar desse ambiente interno que conversa diretamente com os nossos genes. Quando você entende isso, você percebe que você não é refém da sua herança genética. Você passa a ser o responsável pela forma como a sua saúde ou a doença se manifesta. Nas doenças autoimunes, diz que o corpo ataca a si mesmo. Mas o que leva esse sistema imunológico a entrar nesse processo de desequilíbrio? Vamos falar sobre isso. É, na verdade, um estresse crônico, uma sobrecarga emocional, conflitos internos que não estão resolvidos, a falta da autorregulação emocional,
os traumas, as experiências adversas da infância que não foram processadas. Não é só o que você come, como você vive, o que você sente. É um conjunto dessas informações que vão acionar o nosso sistema nervoso e, consequentemente, o nosso sistema imunológico. E foi entendendo desse processo que eu percebi que não era só a alimentação e o exercício que iam conseguir me levar para o processo de autocura. Foi quando eu decidi estudar profundamente a raiz dos pensamentos, das emoções, o comportamento humano e depois entrar na base dos traumas, para entender aquela primeira infância, o que as experiências adversas se conectam com a nossa vida adulta e o adoecimento autoimune, principalmente. Quando você entende mais sobre a epigenética, você entende que cada escolha diária é um comando bioquímico para o seu sistema nervoso, que vai atuar no sistema endócrino, sistema imunológico e vai fazer toda uma programação biológica do funcionamento do seu corpo. Cada pensamento influencia hormônios, cada emoção influencia um processo inflamatório, cada hábito influencia uma expressão genética. Cada comportamento que você tem determina também a sua biologia. E eu não estou dizendo que isso é culpa, mas isso é uma responsabilidade consciente que você pode assumir a partir de agora, ganhando esse conhecimento. Se você quer entender mais sobre esse processo, sobre a raiz do adoecimento, eu tenho um convite para fazer para você. Se você quer entender qual é a raiz do adoecimento, se você quer compreender um pouco mais quais são os gatilhos que estão ativando o seu processo inflamatório, ativando no seu corpo a sua doença, se você quer compreender como reprogramar esse seu ambiente interno, eu tenho um convite para você. Eu te convido a participar de uma imersão gratuita chamada A Raiz do Adoecimento. Lá eu vou me aprofundar em como identificar esses gatilhos ocultos, como você faz para comunicar internamente com a sua expressão genética, como você também pode ativar mecanismos naturais de autorregulação. Se isso fez sentido para você, clica no link da descrição desse vídeo, inscreva-se na comunidade, porque lá você vai receber todas as informações para participar dessa imersão gratuita que vai acontecer no dia 3 de março de 2026, às 17h30. Eu te espero lá e vamos entender, compreender um pouco mais da importância da epigenética, trazendo o poder da autocura, da autorregulação de volta para suas mãos. Até lá!